Funcionário vê faturamento, empresário vê conta. Quem está de fora muitas vezes só olha o número que entra, mas quem está dentro muitas vezes vai olhar só o número que está saindo. Folha, imposto, fornecedor, aluguel, erros de decisão errada. Faturamento muitas vezes não é dinheiro no bolso. Por isso que o tema do nosso episódio de hoje é o mito do empresário rico. E eu já te faço a primeira pergunta aqui, Henrique. Por que você acha que tem muita gente que acredita que o empresário ele fica com tudo que a empresa ganha? Isso aí é curioso, né? Respondendo a sua pergunta, eu vou contar. Pessoal, vamos lá. Sempre eu gosto de fazer esse parênteses antes. Aqui o que a gente está trazendo para você de conteúdo são conteúdos que a gente vivencia, que a gente viveu. Não é história, não é que leu em livro, não é empreendedorismo de palco, não é nada disso. É vida real. Então, respondendo a sua pergunta, isso daí foi uma coisa que já aconteceu comigo, Céu, sabia? Não sei se eu já te contei. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, em uma das empresas, uma vez a gente atingiu um faturamento legal, né, expressivo, lá batemos uma meta. Deu mais de 200 mil de faturamento lá no mês, desse negócio específico. E aí tinha metas, tinha bonificações e altíssimas e tudo mais, né? E aí dentro lá, teve uma colaboradora que ela falou para a líder lá, falou, nossa, o Henrique poderia fazer, eu não lembro exatamente o que pediu, mas era algo financeiro assim, né? E ela falou, meu, não é assim que funciona, né? Olha as bonificações que foram pagas e tudo mais. Aí ela virou e falou assim, ué, ele acabou de levar 200 pau pro bolso pra casa dele? O que custa fazer isso daí? Ou seja, não paga o salário, bonificação, não tem aluguel, não tem imposto, não tem produto, não tem insumo, não tem aluguel, não tem nada, né? Então, assim, quando tem colaboradores que não compreendem, tem uma visão mais assim, simplificada, vamos assim dizer, acha que o que você fatura lá, o que está passando lá, está indo para o seu bolso. Não faz a menor noção porque nunca viveu aquilo, nunca teve que pagar folha, imposto, insumo, aluguel, enfim, não vivenciou isso. Então acha mesmo de uma forma bem superficial que aquilo lá está indo para o seu bolso. E aí, quando a gente fala assim, é colaborador, muitas vezes outras pessoas que nunca tiveram empresa também, ó, você vê a empresa faturou tanto, os donos estão ricos. Só porque teve aquele número divulgado de faturamento. Cara, o que adianta você faturar, Celso, R$ 1 milhão com a sua empresa? Vamos lá, você faturou R$ 1 milhão. Vamos lá, você que está assistindo. Você acha que um empresário que faturou R$ 1 milhão, ele está rico? O que você acha, Celso? Depende. Imagine a seguinte situação, você faturou 1 milhão, só que sua folha, seu custo total ficou 1 milhão e 10 mil. O que adianta você faturar 1 milhão? Não é o quanto você fatura, é o quanto sobra, é o quanto lucra, é qual é a margem. Essa que é que muitas pessoas que estão de fora não conseguem enxergar. Às vezes você tem uma empresa que fatura 1 milhão, mas você tem um lucro de 100 mil. Muitas vezes compensa você ter uma empresa que fatura 500 mil, mas teu lucro é de 200. Você tem menos imposto, menos trabalho, menos gente, você tem menos processos, por exemplo, e teu faturamento e teu lucro é maior. Faturamento, ele é ego. Faturamento para o empresário, ele é ego, não significa nada. Ah, se eu ouvir pessoas falando, pô, faturei 500 mil, faturei 10 milhões. Cara, isso daí é ego. Isso não quer dizer absolutamente nada. Pode estar faturando 10 milhões e estar quebrado. E muita gente confunde faturamento com lucro, por quê? Porque não conhece os conceitos. Porque não sabe o que é um e o que é outro. Acha que é tudo dinheiro entrando na empresa. E você que é empresário, que não segue aqui, você sabe, faturamento o que é? Tudo aquilo que entra, lucro é o que vai sobrar. Então, faturamento é diferente. Só que muita gente desconhece. Porque a gente não tem educação financeira no Brasil, as pessoas não estudam sobre dinheiro, muitas vezes as pessoas têm vergonha ou receio de falarem sobre dinheiro, não vão atrás, por isso que a gente é um país altamente endividado, também por conta disso, mas não só, né, por conta disso, mas também tem outros motivos. Mas muita gente acha, faturou é igual colocar no bolso. E também o empresário pequeno, principalmente o empresário que está começando, o empresário pequeno. Ele também olha aquele faturamento e ainda está naquela fase que confunde, que mistura o pessoal com o da empresa, né? Então acha que, pô, tô faturando, tô lá, tá entrando dinheiro, vai gastando, então não tem esse conhecimento. Então o que falta é se aprofundar mais, ter esse conhecimento mais profundo. E para ter esse conhecimento mais profundo, a pessoa precisa também ir atrás. Ah, mas hoje eu não quero fazer um curso, não quero aprender sobre isso, não tem ninguém que me ensina. Poxa, a gente vê dentro da internet, um YouTube, um chat GPT, você tem excelentes professores lá dentro que você pergunta, ele vai te dar resposta, vai te dar direcionamento, vai te dar caminho, que você vai poder ter uma noção. E muitas vezes eles não vão responder na parte prática, mas eles vão te dar uma noção do que é faturamento, do que é lucro, do que você precisa, o que envolve os custos. Porque para empresário, muitas vezes, se olha o faturamento, que nem você disse, faturamento muitas vezes é vaidade. É o ego. É o ego. Só que você tem que entender também o que você está tendo de custo. Porque se você está começando seu negócio, você tem um negócio pequeno, uma empresa pequena ainda, você tem que dar um jeito de enxugar custo, repensar a tua estrutura,
ver o que, que você consegue fazer, o que, que não dá ainda. E aí vem uma outra pergunta também. Né? É bom para a gente também compartilhar nossa opinião com quem está nos assistindo, porque pode passar por isso também. O empresário pequeno, vamos dizer empresário pequeno, aquela pessoa que deixou de ser MEI, acabou de virar ME ainda. Você acha que, no teu ponto de vista, pela tua experiência, esse empresário pequeno, ele vive melhor ou talvez ele vive mais pressionado? Tudo depende. Vamos começar do princípio que depende. Exato, então a resposta certa. Não tem uma resposta certa, depende. Como que está funcionando na rotina dele? De repente tem empresário pequeno que o negócio dele tá ali, ele fatura, sei lá, 50 mil e leva 30 para casa. Não sei qual que é a área dele, então depende. Tem empresário que tá ali com o MEI, ganha muito mais do que como ME. Hora que tá faturando mais. Começou a faturar mais, tá sobrando menos. Por quê? Porque contratou pessoas, porque aumentou o custo, porque mudou faixa de imposto, porque agora tem parcelamento, tem cartão, enfim, taxas que não tinha antes. E aí, se o faturamento não acompanhou, às vezes até sobe, mas a margem diminui e passa a ganhar menos. E aí aumenta faturamento, mas aumenta imposto, diminui margem muitas vezes, aumenta a pressão, aumenta risco, porque quanto mais você está crescendo no jogo, maior é o risco que você está tomando também. Né? E muita gente não entende que todo empresário gosta de explorar funcionário, todo empresário só quer ficar rico às custas dos outros, que a gente já ouviu bastante isso, inclusive em comentários. E continua ouvindo, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, vida que segue. Só que muitas vezes... Só que vamos falar o seguinte, a gente escuta isso daí, não é de empresário. Não é de empresário. A gente escuta isso de mimizento. De pessoa que tá lá com mimimi, que não sabe como que as coisas funcionam, que não tem responsabilidade, que só tem o vem a nós, que só tem... direitos, não tem obrigações e deveres. É dessas pessoas que a gente escuta essas coisas. E a pessoa não vê o risco que o empresário toma, porque muitas vezes para você começar o teu negócio, você vai arriscar um pouco da tua vida pessoal, porque você vai ter que trabalhar muito no negócio para colocar ele para funcionar, você vai sacrificar muitas vezes suas férias, tem que vender um carro, vender um imóvel, vender algum bem ou pegar algum financiamento, tem que tomar risco para acreditar no negócio, para crescer. E aí depois vem gente que pega e fala que poxa, o empresário, ele fica com tudo, né? E não é por aí, mas tem todo um risco que foi tomado. Muita gente quer o quê? Pegar o carro andando, porque a empresa já está rodando, eu entro, já pego o bonde andando aqui, vou trabalhando, ganho o meu, tranquilo, sei que eu vou receber no dia tal, só que não tomou o risco que teve lá atrás. Então fica mais confortável. E muita gente, Celso, nem sabe da história do empresário. Principalmente pessoas que, né, costumam olhar esse lado ruim, vamos assim dizer, nem sabe o que passou. Não sabe como que foi para montar um negócio, o que tá em jogo, o que arriscou. Noites em claro, que a gente sabe quando a gente começa a empreender, cara, é loucura. Você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair, você resolve tudo. Você sabe que na minha primeira empresa que eu tive lá, eu que trabalhei na recepção, que foi o salão de beleza, eu trabalhei na recepção por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, eu era a recepção. E eu tava lá. Eu que respondi mensagem e tudo mais. E por 3 anos e meio, a gente não tinha fim de semana. Só que hoje as pessoas veem aquele monte de empresa, um monte de coisa, faturamento, mas não imagina que isso daí foi, primeiro, uma escolha, que partiu de um desejo de mudar de vida, um desejo de trazer conforto para a família, e que passei por essas etapas, e principalmente para colaborador novo, a gente tem que ficar lembrando, vamos assim dizer, não lembrando, mas contando a história, para entender que as coisas teve um começo. Então eu ficava por 3 anos e meio na recepção, respondendo mensagem, aí depois à noite eu ia lá fazer pagamento, controle de estoque, dar baixa em estoque, ver o que precisava comprar. Fim de semana, eu e a Cláudia, a gente limpava lá o salão, ia lá para fazer faxina, e para nós estava tudo bem. Para nós nunca foi um peso, porque o que a gente queria e onde a gente queria chegar, falava mais alto, né? Só que, por exemplo, isso daí foi fazendo eu criar processos de forma até inconsciente, porque eu nem conhecia muito sobre processos na época. Então, por exemplo, o que foi o primeiro processo que eu me recordo assim que eu criei na empresa? Respondo mensagem até 7h30. Esse foi o meu primeiro processo que eu criei. Então eu vou responder mensagem até 7h30, um padrão. Por quê? Porque eu ficava respondendo mensagem enquanto tinha e aí pessoas... fica infinito. E aí eu não conseguia ir lá fazer a outra atividade, que era pagar conta, que era dar baixa em estoque, fazer controle, compras, eu não conseguia. Falei, cara, como que eu resolvo isso? Peraí, então vou responder 7h30, 7h30 eu paro de responder e eu vou me dedicar a isso daí. Então foi uma curiosidade, foi o primeiro processo que eu criei dentro da empresa. E tem todas as histórias que ninguém vê, aquilo que a gente fala, né? Muitas vezes quem vê palco não vê os bastidores, né? E o que acontece também quando a gente fala de que empresário no Brasil muitas vezes é mal visto, né? Por conta de um desconhecimento que as pessoas vão tendo de que empresário é explorador, é tudo capitalista, empresário só ganha dinheiro em cima do trabalho dos outros.
e não conhece o que está por trás. Né? A gente já vem de uma mentalidade muito de CLT, uma mentalidade de concurso público, uma mentalidade muitas vezes de assistencialismo. É mais fácil eu receber do que eu correr atrás. E muita gente propaga isso para filho, ou que vai propagando para o neto e por aí vai. E, enfim, muita gente não conhece o que realmente está por trás. Pego, por exemplo, para minha esposa. Ela tem... trabalha na parte de design de álbuns de casamento, álbuns de formatura. São álbuns excelentes. Mas quando ela começou... Hoje já são 4 anos nesse negócio e mais de 3 mil álbuns feitos. E muitas vezes, quando ela começou, eu ajudava ela a embalar. Eu era o auxiliar de logística dela, mesmo com as empresas. Ela fazia os álbuns, a hora que chegava, eu ia ajudar a passar fita, embalar, levar na transportadora, que é o que precisava. E tá tudo bem. Muitas vezes as pessoas não enxergam isso. Só vê aquilo que está sendo postado, só vê a hora que você troca de um carro, só vê a hora que você está em viagem e acha que, ó que explorador. Então, Mas... ô Celso, você sabe também que, por exemplo, né, que parte o empresário a tomar a decisão de empreender é um sonho que ele tem, uma vontade, um objetivo, querer mudar de vida, conforto, conquistar coisas, né? E para isso, qual que é o natural, qual que é o caminho? Você monta sua empresa e no começo você está fazendo tudo e depois qual que é o passo natural? Você tem que ir crescendo. E como que você cresce? Vai contratando pessoas e vai delegando funções e vai trazendo pessoas que faziam uma função que você faz e você vai ensinando e trazendo pessoas que fazem melhor que você. Enfim, e a empresa vai crescendo. E com isso você vai gerando emprego. O que acontece também? Muitas vezes, quando você está trazendo pessoas para o seu time, você está crescendo, está contratando pessoas, está desenvolvendo pessoas, está trazendo mais gente, é como se estivesse trazendo pessoas para dentro da tua casa. Por quê? É o teu sonho que você está construindo, você precisa de ajuda, então você tem que trazer pessoas para ajudar a construir o teu sonho. Então isso também exige uma confiança, exige muitas vezes abrir mão e confiar nas pessoas que você está trazendo, que infelizmente tem muito funcionário que quer pisar no teu sonho, porque não é o sonho dele, ele está simplesmente usando o teu negócio para alguma finalidade, porque depois ele já quer sair e está tudo bem também. Né? E muitas vezes não enxerga dessa maneira. Mas então, Celso, e aí qual que é o ponto? Você vai trazendo pessoas para trabalhar na empresa, vai crescendo, vai contratando pessoas, e você automaticamente você vai fazendo outras atividades que não necessariamente precisa que você esteja presente dentro da empresa. E aí onde muita gente confunde, que acha que você não está trabalhando mais. Pô, eu tô aqui, tô trabalhando, tô me matando, ele tá lá e nem sabe o que está fazendo. E na verdade, não é que você não está trabalhando, é que o seu trabalho agora é outro. Antes você abria a porta, antes você ia lá e executava, embalava, como você mesmo fazia com os álbuns. Hoje o seu trabalho é decidir, direcionar, treinar, fazer reuniões, enfim, é outros tipos de trabalho, mas e eu costumo dizer ainda que você trabalha até mais. Você quer saber? Porque você tá o tempo inteiro, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o negócio não importa onde você tá, mas você tá trabalhando o tempo inteiro. E quando a gente fala trabalho, não, muitas vezes está no operacional, na mão de obra, está fazendo algum trabalho manual. Às vezes a gente está respondendo mensagem de WhatsApp, está enxergando uma oportunidade, está batendo papo com alguém, que isso é trazer negócio. Que é até uma coisa que a gente brinca, né? Que a gente fala, poxa, você prefere eu dentro ou fora da empresa? Eu prefiro que você seja dentro ou fora da empresa? Então vamos falar para a galera então. Celso, você prefere eu dentro ou fora da empresa? Fora. Por quê? Por que fora? Quando você está fora da empresa, você está puxando negócio, você está abrindo contatos, está encontrando clientes, está fazendo parcerias, está trazendo negócio. Então, você potencializa muito mais estando fora do que dentro da empresa. O teu resultado ele acaba sendo muito maior lá fora. O que você traz para as empresas é muito mais substancial do que você, por exemplo, dentro dela. Agora, por exemplo, você prefere eu fora ou dentro da empresa? Eu prefiro você dentro. Por quê? Porque você é o cara dos processos. Então, com você dentro da empresa, eu tenho certeza que você está olhando os processos, cobrando as entregas, definindo os entregáveis, ou seja, garantindo que qualquer coisa funciona. Então, pessoal, você vê, olha só que curioso daqui, né, Celso? Eu e o Celso é sócio. Então, e a gente brinca muito, a gente fala, a gente tem os mesmos valores, que isso é importante, os mesmos objetivos, só que perfis complementares. Isso é uma coisa muito importante. Eu já errei com escolha de sócios, por inúmeros motivos, né? Mas o principal erro na hora de você escolher um sócio é não ter perfil complementar. Primeiro, não ter os mesmos valores. Esse é fundamental. Acabou. E depois, imagine que vocês dois são das finanças. Ou eu e o Celso. Não, os dois têm que ficar para fora resolvendo as coisas. Cara, quem que vai resolver dentro? Ou os dois ficam dentro. Quem que vai resolver para fora da empresa, né? Então, muito importante que você e seu sócio, os seus sócios, tenham perfis complementares. E a gente até brinca dessa complementariedade, né? O Henrique é do papel, eu sou mais do tablet. Ele é mais do... Como aqui, os maias e os incas faziam, eu já sou mais atual. Meu papel tá aqui.
O do Celso tá com o tablet ali. Ele sai abrindo caminho, eu venho pavimentando. E assim as coisas vão fluindo. É E a isso. gente puxa o time, traz negócios, mas não é fácil. Lá atrás também, quando eu comecei, em 2007, no começo, tinha que estar em movimento. Era muito tempo sentado, lendo jornal naquela época, e tentar enxergar alguma oportunidade para ir bater na porta de empresa, para ver se alguém queria algum projeto. Né? Era gastar a sola de sapato para visitar, porque lá no começo não tem ninguém, então a pessoa, nossa, o céu está andando para baixo e para cima. Tá, mas não tava passeando lá em 2007, era buscar negócio. Por quê? Você tá na correria, você tá na caminhada. E muita gente não vê isso. Não vê, cara. É o mito do empresário rico, Celso. Eu lembro aqui, ó, que no primeiro negócio que eu tive, eu trabalhava em multinacional, em Limeira, tudo mais, tinha um salário legal, né? Mas eu queria empreender. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ganhar muito menos do que eu ganhava sendo registrado por um período, né? E eu tinha um carro, eu lembro que a gente ficou um ano na empresa sem ter ar-condicionado, porque não tinha dinheiro para colocar ar-condicionado. Então a gente ficou um ano sem ter ar-condicionado. E aí aquele calorzão quente que não dava, ventilador não dava conta, né? E aí a gente era uma empresa pequena, tava no começo, então não tinha um faturamento relevante, né? Não tinha nem para nós, Malemar, né? E aí o que que eu tive que tomar uma dessas decisões? Eu vendi o carro para colocar ar-condicionado na empresa. Vendi o carro, comprei ar-condicionado, sobrou um dinheirinho para manter as coisas funcionando, comprei uma bis. E por alguns anos, eu e a Cláudia, a gente só teve a bis. E o carro que a gente andava era o carro do pai dela. Que ele tinha 2 carros lá e emprestavam pra gente poder andar, pra a Cláudia poder trabalhar. Então é o que a galera não vê isso daí, né? E o que foi importante nessas épocas assim lá atrás? Valores. Os valores. Complementariedade e os valores parecidos. E um objetivo muito forte, porque a gente sabia muito para onde a gente queria ir. Embora a gente, né, lá atrás tinha percebido, né, que ia ser com outros negócios, mas a gente tinha um sonho muito grande. Tem ainda, continua, né? Isso daí é uma coisa que eu acho que nunca vai terminar. Porque são fases. Sabe aquele negócio de propósito? Ah, qual que é o seu propósito? E muita gente trava nessa parte aí quando fala de propósito. O propósito, Celso, no meu ponto de vista, ele vai mudando conforme você vai mudando de fase também. Por exemplo, se você pegar esses bilionários que existem hoje, eles estão num propósito de ajudar pessoas, filantropia, você vê muito isso daí. Tá, mas no começo não era. No começo era ele mudar de vida, ele ganhar dinheiro, conquistar coisas, levar conforto para a família. Então o propósito, pessoal, você não tem que ter um propósito, aqueles propósitos que, meu, qual que é o seu propósito de verdade? Não importa qual seja. Qual que é o seu propósito? Independente de qual seja, é o seu e esse que é que você vai seguir. E saiba que ele vai mudando ao longo do tempo. E por que que a gente está falando tudo isso, já para ir finalizando esse nosso episódio? Justamente porque as pessoas têm aquele mito que a gente falou do empresário rico, que todo empresário é rico, tem vida fácil, só está em eventos, só está em reunião, só está viajando, só está trocando de carro, mas não conhece toda a história que foi percorrida. E essa é a ideia. A ideia é isso mesmo. A ideia é ficar rico. Só que não é fácil. Não é só olhar ali as conquistas. E para você chegar nesse nível ainda, tem uma trajetória. Às vezes você vai quebrar a cara no chão ali, você vai perder muita coisa e tem que perseverar. Tem que continuar. E para quando você está nesse momento, se você sente que você também está no meio de pessoas com os quais a tua ideia já não bate mais, você está no meio de pessoas que você vê que não tem mais o que acrescentar para você, se você está no meio de pessoas que só te criticam, que acham que você mudou depois que você virou empresário, agora ele está rico, agora ele está mudado, agora ele só fala desse assunto. Se você sente que não tem com quem conversar e precisa de ajuda para sair disso e quer ter um direcionamento, quer ter com quem compartilhar, como que ele pode fazer, Henrique? Acesse direcionamentoempresarial.com.br e conheça a nossa mentoria. Porque aqui, de novo, aqui não tem empresário de palco. A gente sabe a realidade que você vive e a gente sabe te ouvir e vai saber te direcionar. Porque o que você passa, nós também já passamos, estamos passando por algumas coisas também, só que com apoio e com quem sabe, tem credibilidade e tem experiência prática na área, você vai ver que os resultados podem mudar, a tua cabeça muda e o teu faturamento muda. Então acesse direcionamentoempresarial.com.br e a gente vai conversar que você vai ver que tem muita coisa boa para acontecer para você ainda.